Sem vencer dentro de casa já há 3 partidas, a Ponte entrou em campo na noite de ontem sabendo que precisava dar uma resposta urgente ao torcedor jogando no Moisés Lucarelli. Vindo de uma vitória fora de casa na última rodada, a Macaca também buscava confirmar de volta o bom momento na competição e não deixar o Caxias abrir uma vantagem ainda maior na liderança. Para a partida, Alberto Valentim deixou de lado a formação com 3 zagueiros, levando a campo uma equipe mais ofensiva e com a volta de Elvis ao time titular. Nós temos as nossas variações de ponto de partida de desenho tático e vai ser assim. E vai continuar sendo assim, naquilo que a gente vê do adversário, naquilo que a gente vê que nós também temos de força para a próxima partida. Mas apesar da mudança no esquema tático, a Macaca pouco ameaçou no primeiro tempo. Aliás, Ponte e Tombense praticamente não produziram em toda a etapa inicial. Lucas Cândido e Elvis até tentaram de fora da área, mas a melhor oportunidade da primeira etapa foi da equipe mineira. Jefferson Renan cruzou o rasteiro e Zé Eduardo, praticamente embaixo da trave, conseguiu mandar por cima do gol. Incrível, sem goleiro, ele chegou no Carrinho, Carrinho também com o Maguinho. No segundo tempo, a dinâmica da partida seguia a mesma, com a Ponte tentando atacar, mas esbarrando na sólida defesa do Tombense. Elvis até teve uma boa oportunidade nessa cobrança de falta, mas foi aos 26 minutos que o cenário do jogo mudou. Kaique deu um carrinho em Gé dentro da área e o árbitro assinalou o pênalti. Penalidade máxima para Macaca, derrubado, Gé! Elvis e Jean Dias ficaram na marca da cal tentando confundir a mente do goleirão, até que o camisa 10 posicionou a bola e bateu como manda o manual. Bola para um lado, goleiro para o outro. Estampada na camisa. Lei do ex no Moisés Lucarelli e segundo gol de Elvis contra sua ex-equipe. O primeiro foi ainda mais importante, lá no ano de 2023, evitando que a Ponte fosse rebaixada à Série C naquela ocasião. Eu conheço muito bem o Elvis, é o 3º clube que eu trabalho com ele, ele está se doando muito, ele é um líder positivo aqui dentro da Ponte Preta. Tá? Não tem egoísmo na parte dele por nenhum outro, entende bem as funções, ficou no banco de reservas nos últimos jogos, entendendo os porquês das nossas estratégias. Com o gol sofrido, a equipe mineira se lançou ao ataque, abrindo espaço para a Ponte chegar ainda com mais perigo. Já teve 2 grandes oportunidades. Na primeira, mandou para fora. E na segunda, parou nessa bela defesa de Matheus no puro reflexo. Matheus evita o gol do Gé, manda pra fora, escanteio. Diego Tavares de cabeça também desperdiçou uma grande oportunidade, mas nada que atrapalhasse a importante vitória da Macaca dentro do Moisés Lucarelli. Os ajustes que nós temos que fazer, que a gente faz sempre, a melhora que nós temos que fazer, repetir coisas boas. Hoje uma das coisas que eu falei para os jogadores é repetir coisas boas, que a gente às vezes só fala de ajustes, mas repetir coisas boas que a gente tem feito nos jogos. Então estou muito satisfeito mesmo. Entendam bem, satisfeito e fazendo as cobranças devidas que tem que ser feitas individual e coletivas para que nós continuemos a crescer. Se a atuação não foi das melhores mais uma vez jogando aqui no Majestoso, o que valeu foi o resultado positivo, quebrando o incômodo jejum de 3 jogos sem vencer aqui no Moisés Lucarelli, além de se manter na 2ª colocação e somente a 1 ponto do líder Caxias. Com a vitória, a Ponte também se aproxima cada vez mais da classificação à 2ª fase da Série C. A gente tem que fazer que é continuando, melhorando, continuar somando para que nós nos classifiquemos da melhor maneira possível. Nós não vamos fazer, é lógico que tem uma matemática aí com 27, 28 pontos, acredito eu que esse número vai dar a possibilidade da classificação, mas nós estamos pensando mesmo de verdade quanto mais nós pudermos somar, nós vamos fazer. Gé!
arranca lá na linha de fundo. E aí o zagueiro, lateral esquerdo, vem já no chão. Não tem VAR na Série C, nesta primeira fase. E o Elvis bateu uma batida de manual. Bateu com maestria, com frieza. Seria uma batida de manual? Se você quiser aprender a bater pênalti, pega esse vídeo aí e coloca no manual. Então alguém, se quiser aprender a bater pênalti, é assim que bate pênalti, ó. Olha lá, deslocando o goleiro e a bola beijando o fundo da rede. A bola gosta de rede, não é verdade? É de rede que a bola gosta. É de rede que a bola gosta. Eu já ouvi isso em algum lugar. Eu também. Vamos lá, Gleger, você comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes. E o que é que achou do jogo, hein, amigo? Show de horrores. Nossa! Bom, pra você ter uma ideia, tem um quadro lá no apito final. Aliás, eu vou mandar um abraço pro Edu Pinheiro, né, que tá sempre acompanhando a gente, que leva o programa com muita maestria. Tem um programa que chama A Defesa do Jogo. Sabe quantas defesas do jogo teve ontem ou não? Quantas? Uma aos 44 do segundo tempo. Foi um chute na diagonal aqui, que o Gé entrou, ele bateu e o goleirão lá. A bola bateu no goleiro, né? Que foi a única defesa do jogo. Então, um jogo ruim, tecnicamente falando. Primeiro tempo, a Ponte não jogou. O Tombense teve uma chance, né? Que aí faltou qualidade pro atacante, acabou jogando a bola por cima, né? E a Ponte teve a chance do pênalti aí, Batista. Esse lance. Essa foi a defesa do jogo, né? Essa é a defesa do jogo. E aí teve o lance, né, de pênalti. Na transmissão eu fiquei com a clara impressão de que o Gé foi realmente derrubado, mas depois a gente tem uma outras imagens aí que parece que o cara não toca no Gé. Mas enfim, não tem VAR, a Ponte não tem nada com isso. Mas o jogo tecnicamente muito ruim. Agora há pouco nós estávamos ali no programa apresentado pelo CH Nossa Área, e eu estava dizendo o seguinte, Batista, nós estamos aqui, né, diante de um cenário que é a Série C do Campeonato Brasileiro, a terceira divisão do futebol brasileiro. Então, todos os jogos são no mesmo nível. Nós fizemos aqui Ituano e Retrô no sábado, ao vivo, na tela da Band, jogo tecnicamente ruim também. Então, o nível técnico é muito baixo. E o que vale nesse momento, sem dúvida nenhuma, e para a Ponte principalmente ontem, era trazer de novo o resultado positivo, a vitória para dentro do Majestoso. E foi o que ela fez. Né? Não foi um futebol convincente, na minha opinião, não foi um futebol bem jogado, mas foi um futebol efetivo. A Ponte ganhou, assumiu a vice-liderança da competição e está tudo certo, e é isso. Se você pega todos os times, que time tecnicamente é melhor do que a Ponte hoje? Nenhum. Nem o Caxias, que é líder lá da competição, que daqui a pouco vai ter o confronto das duas equipes. Mas para mim não tem ninguém melhor do que a Ponte, mas também não tem ninguém pior. Tá tudo ali, ó, no mesmo nível. E para você, CH, a sua opinião a respeito do jogo, a Ponte quebrou aí uma escrita recente, não conseguia vencer em casa e venceu a equipe do Tombense por 1-0. Qual é a sua opinião sobre o jogo? Era o que precisava ser feito. A Ponte tinha que ganhar o jogo pela pontuação, pela carga de responsabilidade, pela pressão jogando em casa. Só que o resultado bom, não é? E o futebol ruim. De novo. Então eu vou responder a sua colocação, nobre amigo, dizendo o seguinte: a pergunta que fica no ar, e você que está em casa vai tirar as suas conclusões, eu já tenho as minhas. E as minhas conclusões são que com esse desempenho eu não consigo neste momento ter a opinião que a Ponte vai subir. É isso que eu acho. Não é? Já deu mais do que tempo desse time jogar um pouco melhor. E o que é pouco melhor ou um pouco melhor? Não é dar espetáculo, porque como disse o Gleger, tecnicamente é um campeonato muito sofrível. Agora, a Ponte é previsível e lenta desde o Campeonato Paulista. Por que o treinador não... É uma pergunta, não consegue corrigir isso? O problema é o elenco, então tem que contratar ou mudar as peças. Então não está agradando o futebol da Ponte. A torcida não está indo no campo em maior número porque ela está desconfiada, e desconfiada com razão. Agora, não dá para negar que a campanha, como aconteceu no Paulista, acontece nesse momento e a campanha é boa. É boa.
não é? Vice-líder do campeonato. Mas eu não estou aqui só para analisar resultado. Eu tenho que falar do desempenho. É minha tarefa aqui. Então, se a Ponte jogar mal até o final do campeonato e subir, tá tudo certo. Porque a Série C não é lugar de Ponte e Guarani. Não é lugar. Só que dentro do campo, para transformar o peso da camisa, o tamanho da cidade, precisa jogar minimamente um pouco de bola. E para mim a Ponte não está jogando, Batista. Breno Beretta, direto do estúdio da Rádio Bandeirantes. O Breno que esteve ontem lá no estádio Moisés Lucarelli. Um abraço para você, boa tarde. Passou muito frio ontem, hein, bebê? Oi, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui nos Donos da Bola. Muito frio, eu estava com 3 agasalhos, pra se ter uma ideia. Eu tava imaginando, até falei ontem aqui nos Donos da Bola, tava sol na hora do link no Majestoso, que a temperatura estaria na casa dos 15 graus à noite. E realmente, na maior parte do jogo, 15 graus a temperatura, depois no finalzinho desceu pra 14. Sabe aquela sensação, Batista, quando você abre o freezer no supermercado para pegar um suco, algo do tipo? Era a mesma sensação, só que o tempo todo lá embaixo no gramado. Eu esta noite, a temperatura estava muito gostosa, eu fiz a cama na varanda. É mesmo? Ah, é? Dormi na varanda porque a temperatura estava muito agradável. Você estava aditivado não para fazer isso? Ou... De maneira alguma, estava aditivado pelo meu sangue, né? Mentira! E aí, Breno, o que você achou do jogo? Batista, a Ponte melhorou bastante no segundo tempo, principalmente na parte final. Eu até questionei o Alberto Valentim ontem na entrevista coletiva, porque o torcedor, é claro, cobra não só as vitórias, mas um time jogando bem. E para o Alberto Valentim, ele disse o seguinte, que ele achou que a Ponte foi muito bem e ele está muito satisfeito com o time. É claro que tem o que melhorar, mas ele disse que a Ponte foi muito bem. O que eu vi principalmente no primeiro tempo? A Ponte chegava na área, e ele até citou numa parte da coletiva, que na hora do arremate as bolas eram cruzadas na área, mas os jogadores estavam mal posicionados, os atacantes que estavam na área. Depois, no segundo tempo, a Ponte criou um pouquinho mais, mas é claro que a Ponte tem que melhorar bastante. Só que, como disse o Gleger, essa série C é muito nivelada, né? E é nivelada pela parte de baixo. Os times, tanto tecnicamente quanto taticamente, quem está embaixo e quem está em cima, no jogo, são muito parecidos. Não há um time jogando muito melhor do que o outro na Série C. Olha, eu entendo a crítica do torcedor, né? Todos nós queremos ver espetáculo. Futebol é espetáculo, ou pelo menos deveria ser. Mas não é a performance que ganha o campeonato. Não é a performance que consegue o acesso. Porque se assim fosse, o time do Tele Santana teria sido campeão do mundo. Tinha que pegar a performance do time do Tele Santana e dar para ele a taça. E o time do Tele Santana não foi campeão, embora em todo jogo dava espetáculo. Se fosse assim, a seleção da Hungria teria sido campeã. A seleção da Holanda, o carrossel holandês de 74, tinha que ter dado a taça para ele. Por que o carrossel holandês não foi campeão? Então, essa preocupação de performance, eu compreendo, entendo, acho também que o time deveria jogar melhor. Agora, o técnico tem que ter a sua convicção. Se ele não tiver a sua convicção, ele não vai a lugar nenhum. São vários os caminhos, ele não sabe. A pior coisa que pode acontecer é a indecisão. A Ponte tem a segunda melhor defesa da competição. E faz o gol se for possível, que é o caso que aconteceu ontem. É isso que vai levar a Ponte de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Quer um exemplo? Em 2007 eu jogava pelo Bragantino, essa mesma divisão aí. Me pergunta o dia que o torcedor lá em Bragança Paulista, lá na Bisão, saiu contente com a performance do time. Nunca. Porque o Marcelo Veiga, a gente lembra, saudoso Marcelo Veiga, quanta saudade do amigo, né? Ele montava um time para se defender apenas. E colocava lá a bola parada, que era muito forte, e a velocidade da época do Davi, do Somália, que depois foi brilhar no Botafogo, né? E tinha o Valdir Papel, que era o atacante, lembra do Valdir Papel? Sim. Que a bola passava, eles tiram do Gé mesmo estilo.
Né? A bola estava sempre ali incomodando e tal. E nós fomos campeões. Subiu e foi campeão, ganhando de 1-0, empatando o jogo fora, né? Quando vinha aqui em Bragança Paulista, sempre com muita ganhava todos os jogos. Então era isso. Foi aos trancos e barrancos. Quer outro exemplo? Aquele Guarani de 2016, né, que subiu naquele jogo contra o Asa de Arapiraca. Eu trabalhava no Guarani. Pô, quantos jogos, cara? Quantos jogos? Era uma dificuldade. Pegava o Guaratinguetá lá naquele campo da Independente de Limeira, sabe ali onde que é ou não? Era ali que o Guaratinguetá mandava os jogos dele. Uma dificuldade enorme, mas ganhava 1-0, empatava fora, buscava aqui, buscava ali, foi na dificuldade, foi e subiu. Então a competição é assim. Ela não adianta, é o que você estava falando. Vai adiantar o que se jogar bonito? E se não botar a bola na rede? Tem que ir aos trancos e barrancos e botar a bola na rede, ir ganhando jogo a jogo, vai classificar, vai para a chave dos grupos, vai com a mesma intenção, com o mesmo padrão, para que o acesso é em primeiro lugar. Agora, se quiser jogar bonito, né, e o torcedor ficar batendo palma e o resultado que é bom nada, não vai subir. Tele Santana, 82, foi a melhor seleção de todos os tempos depois de 1970. Mas não foi campeão. O próprio Tele Santana, depois, com o São Paulo, contra o Bragantino, final do Campeonato Brasileiro, em Bragança Paulista, jogou atrás, fechado, porque o Bragantino do Parreira estava em cima do São Paulo. Coisa que o Tele Santana não fez, por conceito, em 1982. Então tem que ter convicção daquilo que é necessário fazer. Ô Breno, alguma baixa da Ponte para pegar o São Bernardo no sábado, jogo que terá transmissão aqui na tela da Band? Uma baixa muito forte, viu, Batista? Porque o Gé, que pra mim, ele é um dos principais jogadores da Ponte Preta, tanto o Gé quanto o Elvis, né? São os dois principais, na minha opinião. Mas o Gé tomou o terceiro cartão amarelo, ele tá fora do jogo de sábado contra o São Bernardo. O jogo é fora de casa, 5 da tarde. É claro que com uma combinação de resultados, se o Caxias empatar ou perder e se a Ponte vencer o jogo, a Ponte volta pra liderança da Série C do Brasileiro. É um jogo muito importante. Agora, se você me perguntar quem seria o substituto do Gé, eu tô imaginando que o Alberto Valentim não vai colocar nenhum centroavante, até porque não tem nenhum no elenco com a qualidade do Gé. Eu tô imaginando que ele vai colocar algum jogador no meio-campo para priorizar a marcação, ou mesmo algum jogador na zaga para atuar com 3 zagueiros. Não acredito que ele vai colocar um outro atacante no lugar do Gé. Bom, para vocês, começo com você, CH, quem é que joga no lugar do Gé, sábado, às 5 da tarde? Vai jogar um zagueiro. Ele vai botar mais um zagueiro porque é o conceito dele. Eu concordo com você quando você diz que ele tem que trabalhar com a cabeça dele mesmo. Se ele ganhar e for vencedor, glória dele. Se ele perder, a responsabilidade é dele. Ele é o comandante. E ele tem que trabalhar com a cabeça dele mesmo. O problema e essa pobreza técnica que nós vivemos no país, não só na Série C, na Série A também, não é? É muito por conta disso. Trabalhar e analisar o futebol resultadista. Eu não consigo enxergar isso, apesar de respeitar toda a sua opinião. E no caso da Ponte do Guarani, o mais importante é voltar para a Série B. Legal, eu concordo com isso. Agora, eu não tenho segurança nesse time. Não tenho. Nem no Guarani, tá? Não é na Ponte. Se você falar, o Caxias, Carlos Henrique, vai subir, não tenho convicção. Aí eu vou para a análise do Gleger agora na Rádio Bandeirantes. O campeonato é nivelado por baixo. Então, o dar espetáculo da boca desse amigo de vocês nunca foi proferido. Eu estou dizendo jogar minimamente com organização e para não jogar o primeiro tempo, que a Ponte jogou um primeiro tempo horroroso. E se não fosse a grossura do cara do Tombense, virava o jogo 1-0 para o time visitante. Então é disso que eu estou falando. Desde o Campeonato Paulista eu estou falando a mesma coisa. O time da Ponte é previsível e lento. Será que de janeiro até julho não deu tempo de descobrir como o Marcelo Fernandes descobriu lá no Recife, contra o Retrô?
Ele estava quebrado inteiro, o time não tinha recebido nenhum tipo de reforço. E ele foi lá e inventou uma situação. O que é que aconteceu? E eu não estou falando bem do Marcelo e mal do Valentim. Eu respeito os dois. Eu estou analisando o que o time de ambos está apresentando nesse momento. E isso eu acho que vale debate. Porque, vou repetir, se for só para falar de resultado, não tem sentido a gente ficar analisando futebol aqui. Para você, Gleger, quem é que joga no lugar do Jé que tomou o terceiro cartão? Acho que ele tem duas opções. Quais? O Bruno Lopes, que ontem inclusive entrou no jogo, ou o Serginho. Você lembra aí? O Serginho já fez essa função aí um pouco mais adiantado, ou ele adianta o Elvis e traz o Serginho um pouco mais para trás. Acho que está nessas duas opções aí. Não acredito que ele venha com 3 zagueiros. Fora de casa o próximo jogo? Fora de casa. Eu faria o que o Gleger está sugerindo agora. É o que eu faria. Oi, Breno. Mas ele vem com o terceiro zagueiro. Essa é meu palpite. E em relação ao Elvis, que ontem foi a novidade, né? E a gente já pedia muito o Elvis nesse time da Ponte Preta. Eu até fiz uma entrevista com ele na saída do gramado, perguntando e questionando para ele a respeito disso, né? Ficou de fora o último jogo. Ele disse o seguinte, que ele tá muito bem fisicamente, ele se sente bem, mas ele disse o seguinte, ó, mesmo se eu ficar de fora, eu não me importo, porque o principal é a camisa da Ponte. E o próprio Alberto Valentim disse isso, que se tiver a necessidade de mudar, ele vai mudar o time quantas vezes for necessário, e o mais importante é a Ponte Preta e não o jogador A ou B. Ô Batista, se você me permite uma pergunta pro Breno, o que aconteceu com o 25? Parece que o Alberto ontem na coletiva falou alguma coisa sobre isso, né? Que é o que na verdade, viu, o Gé não vai jogar. Quem seria a primeira opção, e vinha sendo até então, era o 25. Não foi relacionado nas duas últimas partidas por opção do Valentim. Opção técnica, então, né? Opção do Valentim. Legal. Não, era só isso, para ficar claro, tá? Tem uma informação para acrescentar. Eu não sei a quantas entrevistas coletivas foi perguntado para o Valentim, eu não me lembro que momento, não é? Sobre o 25. E ele sugeriu, eu não sei se foi aqui pessoalmente, ele sugeriu que o atleta precisava se condicionar fisicamente de maneira diferente. Eu só estou trazendo... pode ser que esteja... Eu não tenho informação, eu estou dando... Isso é informação, que foi ele que disse, ou em coletivo ou aqui pessoalmente pra gente. É que o Valentim gosta de intensidade. Se o jogador não fizer isso com ele, não vai jogar. Não vai jogar. Então, não adianta. É o caso, por exemplo, do Toró. Toró naturalmente também, seria alternativa para substituir o Gé. Tem essa também. Agora, o Toró ontem apareceu lá um pouquinho, né? Entrou um pouquinho. Mas o cara saiu de titular para um jogador descartável. É isso que eu não consigo, às vezes, entender, né? O jogador tem que Mas quem que você tiraria para o Toró entrar? O Gé? Não, por exemplo, no jogo de ontem, ele não poderia ter entrado um pouco mais cedo. O Toró? Mas tudo bem, mas a gente está falando de titularidade, correto? A substituição aí é o termômetro do jogo, o treinador que decide. Agora, mas o Toró, nós já discutimos sobre isso. E para mim, desculpem, tá? Eu falei o Bruno Lopes e o Serginho, e insiro o Toró também nessa. Pode ser que seja o substituto do Gé. Mas, gente, é só você analisar quem que são os titulares. É o Gé e o Jean Dias. Quem sai pro Toró entrar? Ontem, por exemplo, eu não teria tirado nenhum dos dois para colocar o Toró. Até pela circunstância, a dificuldade do jogo. Olha, a Ponte publicou nas suas redes sociais uma imagem até interessante, porque a Ponte produziu uma imagem que é contra ela própria. É porque não pega, né? Olha lá, ó. Esse é o pênalti que o árbitro marcou para a Ponte. O Gé se joga por cima. Então veja como que são as coisas. Pela imagem da televisão que transmitiu o jogo, pênalti claríssimo. Essa é uma imagem da câmera da Ponte TV, por trás. Porque as transmissões da Série C são transmissões econômicas. Poucas câmeras. Mas a Ponte TV estava com a câmera atrás do gol. E aí, ó, não foi pênalti. Tá vendo? Ó, o jogador não pega o Gé. E o Gé malandramente... Foi bem demais o Gé. Foi muito bem. Induziu o árbitro ao erro.
Oi, Breno. E esse árbitro muito fraco, né? Daniel Alejandro, a gente já falava ontem na transmissão de Roraima, ele prejudicou a Ponte o jogo todo, porque não aplicou muitos cartões que jogadores do Tombense mereciam, e nesse lance, dá pra ver na imagem da Ponte TV, que o árbitro tá de frente pro lance, ou seja, não tinha como ele errar, mas muitas vezes ele tava um pouco longe. A arbitragem da Série C muito fraca. Jogo do Londrina com o Guarani no último domingo, fraca arbitragem. Ontem, fraca arbitragem também. Viu? Mas ó, ontem, na hora acionado pelo Leandro Bolles, tanto eu quanto o Tigrão que estávamos na transmissão, pela imagem que a gente tinha né, as poucas imagens que tinha, pênalti claro, né? Essa imagem que a gente tinha da televisão. Essa daí, muito próxima, né? Dá pra ver que realmente não... Mas ó, olha essa imagem aí. Como é que você não dá um pênalti desse? Não, e sem querer contestar... Ó, como é que você não dá um pênalti desse? Sem querer contestar o Breno, olha onde está o árbitro não, aqui, exatamente. Ó. A imagem anterior. Não, o Breno tá correto. Pela visão do árbitro, a imagem é clara de pênalti. Não, pênalti é só claro. essa câmera por trás que mostra que não foi. Não tem como, ali não tem jeito. Pênalti claro. Agora, a gente vê... Se tem o VAR, aí não tinha jeito. Então concluímos que a Ponte venceu com gol de pênalti inexistente. É isso que vocês estão falando. Tá bom. Não tem VAR na primeira fase da competição. E a Ponte não tem nada a ver com isso. Não mesmo. E o futebol também envolve essa questão da boa malandragem. Foi muito bem o Gé. Então, se puder fazer isso, é claro, está defendendo a sua pátria. A sua pátria chama-se Ponte Preta. E o jogo estava difícil, a bola não estava chegando. E ele conseguiu cavar esse pênalti e fez muito bem. Dá uma olhada aqui na tela de classificação depois do fechamento da rodada. Caxias 24. Olha, Caxias é o único que tem 8 vitórias. E tem o melhor ataque da competição, 21 gols marcados. E o melhor saldo também, 7. Não, o saldo melhor do Londrina, né? 9. Ah, é verdade, Londrina tem 9. 9 gols. Então o melhor saldo é do Londrina, mas o melhor ataque é do Caxias. E a Ponte é um dos times que tomou poucos gols, né? 7 gols, é a segunda melhor defesa. E a Ponte tem 7 vitórias, segunda melhor defesa, 23 pontos. Ipiranga 20, Londrina 20, Náutico 16. CSA 16, Ituano 16. Náutico do... E o São Bernardo 16. E a Ponte abre 7 pontos do 9º colocado. Náutico... Não, 7. Náutico 7. do Hélio dos Anjos, né? 7 pontos. Exato. A Ponte abre 8 pontos. Olha aqui, o 9º colocado tem 16. 7 pontos do 9º. 16. Para 23. Para 23, 7. Verdade, 7 pontos. O Guarani tem 15, então o Guarani está aqui na 10ª colocação, mas a 1 ponto do São Bernardo que fecha a zona de classificação. Ô Batista. E o São Bernardo tem 16. Até um pedido de um ouvinte nosso lá na Rádio Bandeirantes, eu sinceramente eu tenho um pouco de dificuldade de guardar esse tipo de coisa, mesmo porque eu não fico estudando isso. Como é que é o cruzamento do primeiro e 8º na próxima fase? É primeiro contra quem? Boa, CH. Primeiro, 4º e 5º e 7º? Eu tenho isso. Vou pegar para você, né? Porque toda vez que vem essa pergunta, é necessário... Já está armazenado ali, já para recorrer ao Google, aos universitários, à inteligência artificial. Primeiro, 4º, 5º e 8º. Primeiro, 4º, 5º, 5º e 8º. Primeiro, Caxias. Primeiro, 4º, Londrina. E o 8º, São Bernardo. Não, e o Náutico, 5º. Primeiro, Caxias, Náutico. Primeiro, 4º, 5º e 8º. Aí a Ponte hoje enfrentaria o Ipiranga, exato, o CSA e o Ituano. Perfeito, correto. Não, o Ituano exatamente, a Ponte está em segundo. Isso, correto, perfeito. Eu acho que ao final ao final de toda a rodada... Tem que esperar terminar, né, para ver o que é que vai acontecer. Diríamos que a Ponte está quase classificada. Até para fazer uma projeção, porque nem sempre, como disse o nosso ouvinte, se eu não estou enganado, foi o Tandy Negrão, nem sempre ficar em primeiro lugar é o melhor dos mundos. É por isso que ele fez a colocação, eu acho inteligente a colocação dele. Faltam 8 jogos, né?
Sim. Pô, a Ponte precisaria de 4 pontos para se classificar, né? Correto ou não? Um pouco mais, Gleger. Eu acho que 6. É o seguinte, 28, vai. pegando aí o recorte dos 3 anos que o 27. campeonato foi realizado dessa maneira, 27. são 28 pontos. 28. 28. Então, 5. Então, se a Ponte tem 23 para 28, estão faltando 5. São uma vitória, 2 empates. Uma vitória, 2 empates. Praticamente classificado. Minimamente para conseguir a classificação em oitavo. Faltando 8 jogos. O oitavo colocado tem 16 pontos. Para chegar com 28 precisa fazer 12. Em 8 tem que vencer 4. É improvável. Então a sua conta está correta. Com 28 pontos deve dar para classificar Tá classificado, até com certa tranquilidade. É isso aí.